Olá! Com as mudanças climáticas, os desastres provocados por fenômenos naturais podem ter se tornado mais frequentes e de maior intensidade. Também vivemos diante de riscos crescentes de desastres provocados ou agravados pela ação humana. Reduzir os riscos e aprender a conviver com eles estão entre os maiores desafios atuais. Para isso, o fortalecimento das ações de defesa civil torna-se uma prioridade no Brasil e no mundo. Nesta videoaula da Capacitação Básica em Defesa Civil, vamos ver alguns dos aspectos tratados nos módulos 1 e 2 do livro-texto e explorar outras questões em entrevistas com o coordenador de minimização de desastres da Secretaria Nacional de Defesa Civil, Rafael Chadec, e o diretor do Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres da UFSC, Antônio Edésio Jungles, e também matérias sobre a atuação do NUDEC em Pernambuco e na Bahia. A Organização das Nações Unidas dedicou a década de 90 para o tema da redução de riscos de desastres. Depois dessa década, foi criada a Estratégia Internacional para a Redução de Desastres e o Marco de Hyogo, em 2005, que tem o objetivo de estimular políticas globais de prevenção e de diminuição das perdas ocasionadas por desastres. Diversos países, incluindo o Brasil, estão ampliando suas estratégias de defesa civil diante dessa realidade. Essas ações são cada vez mais necessárias pela realidade que o mundo está enfrentando, né? Hoje a gente tem uma crescente de danos, os desastres cada vez com uma magnitude maior, né? Nós estamos aí, o ano de 2010 foi o maior número de óbitos mundialmente relacionados a desastres naturais desde 1983, né? A gente tem uma tendência à redução de óbitos, apesar de uma tendência do aumento gradativo do número de desastres e dos prejuízos econômicos de sua magnitude, o número de afetados principalmente. Mas a gente teve um ano de 2010 muito complicado, as estatísticas mostraram isso. 2011, com o desastre do Japão, nós tivemos o nosso pior desastre natural. A gente está esperando aí dados bem complicados também. Então, essas políticas determinadas até pelas próprias Nações Unidas, que tem um escritório dedicado a isso, né, a estratégia de redução de desastres naturais. E a gente, no Brasil, também vive esse momento especial, né, infelizmente, por uma nova realidade que se colocou diante da gente, né, desastres hoje que chegamos a quase 1.000 óbitos, né, foi o maior, como eu já falei, o maior desastre natural da nossa história. E as políticas públicas têm que acompanhar, acho que elas naturalmente acompanham, né? Hoje a gente vê uma mobilização muito grande de órgãos que não falavam em desastres, que não falavam em redução de risco, que não conheciam os conceitos e hoje estão trabalhando fortemente. Até 1988, o Brasil teve sua defesa civil focada em ações de resposta. Nesse ano, com a criação do Sistema Nacional de Defesa Civil, SINDEC, coordenado pela Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério de Integração Nacional, isso começou a mudar. Em 1995, a Política Nacional de Defesa Civil passou a tratar da redução de desastres e criou mecanismos que ampliaram o papel dos municípios e a participação da sociedade no sistema, por meio das coordenadorias municipais e dos núcleos comunitários de defesa civil, CONDEX e NUDEX. Assim, atualmente, entendemos que a defesa civil é de responsabilidade compartilhada de todos: poder público, empresas, organizações sociais, meios de comunicação e indivíduos, nas suas ações cotidianas. Conhecer os riscos do local onde se vive, aprender a reduzi-los e pensar na segurança coletiva passou a ser uma necessidade e é parte de um processo de mudança cultural. A mudança cultural é o principal desafio, né? Eu acho que a sociedade ela evolui, ela vai aprender com os seus próprios erros e ela vai alterar os conceitos e preconceitos existentes, né? Então essa mudança ela acontece de forma natural, né? Pela nossa natureza humana, que ela acontece de forma muitas vezes pelo erro, pelo desastre mesmo, como é o que tem acontecido no Brasil. Nós não falávamos, raramente, os casos de grandes desastres eram pontuais, a gente pega o nosso histórico, um número de óbitos, por exemplo, como aconteceu esse ano no Rio de Janeiro, nunca tinha acontecido. Cada vez as chuvas estão mais intensas, né? Basicamente no país a gente enfrenta fenômenos relacionados a questões hidrológicas, ou seja, é a falta ou o excesso de água, né? São os nossos problemas principais. Então essa mudança ela está acontecendo na sociedade pela necessidade que ela tem de
de se adequar para poder responder esse novo cenário de uma forma melhor. Por todo o Brasil, diversos NUDECs já instalados ajudam a promover uma cultura de percepção de riscos e prevenção, como o NUDEC Jovem de Jaboatão dos Guararapes, município da região metropolitana de Recife, Pernambuco. Os passos para a criação de CONDECs e NUDECs serão tratados na próxima videoaula do curso. Este é o bairro do Zumbi do Pacheco. Aqui na escola Antônio Vieira de Mello existe um NUDEC Jovem, onde um grupo de 25 alunos realizam ações nas comunidades de percepção de risco e prevenção de desastres. O NUDEC Jovem foi instituído há 2 anos na escola, que tem em torno de 1.000 alunos da educação infantil ao ensino de jovens e adultos. Bom, o trabalho da gente nas comunidades é ajudar a população a prevenir os desastres nas barreiras, a não jogar lixo, a fazer asfalto nas pistas, não poluir os rios, tá ok? E assim, não escavar, a gente incentiva muito a não escavar as barreiras para causar menos deslizamentos. Na sala de aula a gente aprende primeiros socorros, aprende como prevenir desastres, doenças que possam vir a ocorrer como a dengue, que já ocorreu casos na comunidade da dengue. Prevenir contra vários tipos de doenças que possam afetar a comunidade, como também prevenir contra enchentes, desastres, deslizamentos que já ocorreu na comunidade. E conscientizar a população a não jogar o lixo na rua, porque quando o lixo é acumulado, ele pode vir a gerar doenças no futuro, como o acúmulo de ratos, baratas e outros insetos que podem transmitir doenças. A gente conversa, faz campanhas, vai nas portas, pede para entrar, para conversar com eles. A gente fala de diversas maneiras, no máximo possível para que eles entendam o que é certo, qual o correto para a gente fazer nas comunidades. Olha, eu me sinto muito feliz porque está ajudando muitas pessoas, ajudando o projeto a se tornar mais famoso e se ajuda assim a população a fazer o que é certo. Eu me sinto muito feliz porque foi uma chance que o colégio deu, assim, o NUDEC vindo para cá, foi uma chance para a gente aprender mais sobre esse projeto, como incentivar as pessoas a não poluir os rios e melhorou muito. Outro exemplo de defesa civil comunitária vem de Salvador. Salvador, a capital baiana, tem quase 3 milhões de habitantes. A topografia acidentada e a ocupação irregular nos morros contribuem para as principais vulnerabilidades da cidade, os deslizamentos e alagamentos. Parte da população que convive diretamente com os riscos é bastante mobilizada em ações de prevenção. Esta é a localidade de Antônio Teixeira, no subúrbio ferroviário de Salvador, Bahia. Aqui, após a organização dos moradores na associação comunitária e a implantação do NUDEC em 2006, os moradores passaram a conhecer melhor os riscos da área e a agir preventivamente. Dona Marli da Silva Brandão, 51 anos, presidente da Sociedade Beneficente Unidos do Alto do Tanque e participante do NUDEC de Antônio Teixeira, é uma delas. A Associação de Moradores acolheu em 2006 um dos 5 NUDECs do município e as transformações já aparecem. Hoje nós somos uma ultra comunidade para o que nós éramos. Era lixo na encosta, era lixo na rua, era lixo na porta do vizinho, era querendo brigar sem matar, um vizinho com o outro. Era uma coisa de louco, uma falta de entendimento. E eu no meio dessa guerra como líder, porque eu não tinha como solucionar se não houvesse uma reestruturação na questão da educação ambiental. Cada um fazendo sua parte. A Defesa Civil trouxe todos os órgãos da prefeitura aqui para dentro. Então foi feito um trabalho revitalizador mesmo aqui dentro, porque é disso que a gente precisa. A gente precisa de melhorar, mas só se melhora quando se aprende a fazer essa melhora. E elas vieram, nos ajudaram, nos passaram as informações corretas, discutiram junto com a gente, ponto a ponto. Por quê? 20 anos de degradação, para você chegar e solucionar, é preciso você realmente ouvir primeiro a comunidade. As comunidades têm que se organizarem, tem que entender, acima de tudo, de que ela tem que querer o melhor para ela. E aplicar, recebendo assim, a orientação, né? O conhecimento
dos técnicos, das pessoas que entendem, e nós colocar o quê? Na prática, aplicar isso. Porque nós é que vive dentro da comunidade, se nós vivemos aqui dentro da comunidade, e nós somos os verdadeiros degradores também dela, então o erro está em nós, então nós temos que consertar nossos erros. Para alcançar o fortalecimento da defesa civil e essa mudança cultural, a Política Nacional de Defesa Civil estabeleceu diretrizes e metas, incluindo incentivo à pesquisa científica, com a finalidade de conhecer e avaliar melhor os riscos para aprimorar as ações. Uma das diretrizes é a criação de mais centros de estudos e pesquisa sobre desastres, os CEPEDs, a exemplo do que existe na Universidade Federal de Santa Catarina. Ao longo da existência do CEPED de 11 anos, muitas ações já foram feitas e muitas ações estão ainda em curso. Nós temos a atuação do CEPED, sempre foi no sentido de trabalhar a cultura brasileira nesse aspecto da proteção civil. E nesse sentido nós temos atuado nas 3 linhas que a universidade atua: ensino, pesquisa e extensão. E nessas áreas, muitos projetos já foram realizados. Nós trabalhamos com a percepção de risco na escola, um projeto bastante interessante que leva à conscientização e à produção de material possível de se divulgar e se trabalhar essas atividades nas escolas brasileiras. Também, diante de outros projetos também foram realizados em EAD, ensino à distância. Nós temos hoje mais de 30 mil, em torno de 30 mil pessoas treinadas por cursos realizados pelo centro, em várias áreas. Tanto na informação básica que ocorre nesse curso, que já foi realizado, como na área da comunicação, da psicologia do desastre e outras atividades também de suporte técnico. Além disso, do ensino à distância, que envolve a parte de ensino, nós temos trabalhado atividades em treinamento, em cursos e em participações em eventos, nos vários fóruns da Defesa Civil, no Fórum Nacional de Defesa Civil, como também no próprio Defensil, que é o Seminário Internacional de Defesa Civil. O CEPED sempre esteve presente, levando, ajudando e assessorando a Defesa Civil Nacional nas discussões, no sentido de poder atingir a população brasileira quanto à necessidade de ampliar a percepção e a necessidade de se organizar no sentido de atingir os objetivos de defesa civil, que envolve 4 fases: a fase de prevenção, a fase de preparação, resposta e reconstrução. E nesse sentido, o CEPED tem um histórico e tem projetos já realizados em todas essas áreas. Pesquisas do centro, como o CEPED e UFSC, ajudam a aprimorar o conhecimento, a legislação e as políticas de defesa civil. Outros espaços de discussão ampla em que variados setores da sociedade podem contribuir com propostas são os fóruns e a Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência Humanitária, que teve a primeira edição em 2010. Nos últimos anos, houve avanços relevantes e um reconhecimento crescente da importância da defesa civil. São políticas que estão trabalhando o tema, discutindo o tema, buscando dentro dos recursos disponíveis a maior visibilidade possível, o maior número de investimento. Hoje a gente tem um PPA, um plano plurianual do governo federal, que dá as metas e direciona as ações para os próximos 4 anos, onde o Brasil todo hoje foi reduzido, uma nova estratégia muito interessante do Ministério do Planejamento para 65 programas principais de governo, né? E desses 65 programas, ou seja, muito poucos, eram centenas, se transformaram em 65, que hoje um deles, a temática do programa é gestão de riscos e resposta a desastres. Então, uma ação governamental de vários ministérios trabalhando de forma integrada com metas claras e objetivas para os próximos 4 anos. Isso é fundamental. A própria presidenta, imediatamente, após o desastre do Rio de Janeiro, colocou esse tema como um assunto importante dentro do governo, como uma das prioridades do governo federal, estabeleceu metas, vem cobrando e vem acompanhando as ações de cada um dos ministérios envolvidos dentro desse trabalho. Vamos ver agora algumas das principais mudanças recentes nos aspectos legais da defesa civil. Lei 12.340, de janeiro de 2010, e Decreto 7.257, de agosto de 2010. Rege o SINDEC,
dá agilidade ao governo federal no apoio aos estados e nas transferências de recursos em casos de calamidade pública ou situação de emergência. Trata do Fundo Especial para Calamidades Públicas, FUNCAP. Fortalece o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, SENAD. Reestrutura o Conselho Nacional de Defesa Civil, CONDEC. Decreto 7.505, de julho de 2011. Institui o cartão de pagamento da Defesa Civil, para dar agilidade no repasse de recursos e transparência aos gastos públicos. Cartão em teste em 5 municípios de 5 estados. Medida provisória número 547, de outubro de 2011. Mais recente legislação em defesa civil. Trata da atuação de municípios no gerenciamento de riscos, principalmente de escorregamentos, e estabelece providências para redução do risco, como o plano de contingência e obras de segurança. Além das novas leis, comissões do Senado e da Câmara de Deputados estudam outras alterações na legislação de defesa civil para que o país deixe de investir maciçamente em resposta e reconstrução para dar prioridade à prevenção. Para estudar a viabilidade dessas mudanças, a Secretaria Nacional de Defesa Civil organizou grupos de trabalhos como resultado da primeira Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência Humanitária, entre eles o Grupo sobre Legislação. Essas mudanças buscam a ampliação das condições de proteção civil diante dos desastres. Estimular as ações preventivas e as formas de redução e convivência com os riscos são o grande desafio para que tenhamos mais segurança hoje e no futuro.